Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Internacional, que desde que foi assumido pelo técnico Roger Machado, no fim do primeiro turno do Brasileirão do ano passado, vem sendo dono de um dos melhores e mais consistentes futebols do nosso país. E por conta disso, entra no Brasileirão de 2025 como um dos postulantes ao título. Vamos sacar então aqui a nossa prancheta e falar sobre esse time base do Roger Machado. Rocher no gol, tá machucado, então vem jogando o Antony. Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho, ou o Vitor Gabriel também pode jogar aqui na zaga, o Bernabé na lateral esquerda. Fernando é o primeiro volante, Vitinho, Bruno Henrique e Wesley ou Carboneiro, aqui nessa linha de 3. E aqui a dupla de ataque com o Alan Patrick, que é um meia, mas vem jogando ao lado de um centroavante que pode ser ou o Borré ou o Ener Valencia. Lembrando que esse elenco ainda tem nomes como o zagueiro argentino Gabriel Mercado, o volante Thiago Maia e o meia paraguaio Oscar Romero. Esse time do Roger também mantém como sistema tático o 4-1-3-2, que já estava habituado a usar com o técnico argentino Eduardo Cudê. Estudando o time do Inter, me surpreendeu que o Roger abandonou totalmente aquela veia posicional que tanto o caracterizou no início da carreira. Além disso, seu time não costuma mais trocar tantos passes e administrar a posse de bola. Costuma jogar um futebol cada vez mais direto, beleza? Na saída de bola, o lateral Bernabé é mais liberado para o avanço e aproveita especialmente o corredor deixado, quando o Carboneiro é quem joga na ponta e se aproxima do meio, beleza? O lateral direito fica de base para a saída de 3+1, com o Fernando à frente da defesa. Mas inicialmente o Bernabé se mantém aberto, né, atento à postura do ponta adversário. Se ele estiver atento às suas subidas, ele avança para empurrá-lo para trás, beleza? Normalmente isso acontece quando joga o Carboneiro, que é aquele cara que centraliza mais, né, para jogar ao lado do Bruno Henrique. Porém, se a postura do ponta adversário for de se preocupar mais com o zagueiro que abriu do seu lado, ele se mantém próximo dos outros defensores, para ser acionado de forma mais livre e poder conectar o passe com o ponta, que se mantém aberto. Normalmente quando é o Wesley, que é um jogador mais de 1 contra 1, isso acontece. E o Bernabé também ganha um pouco mais de liberdade para cair pelo meio, beleza? Com isso o time pode jogar num 3-1-4-2, na fase de organização ofensiva, onde busca as tabelas rápidas e o acionamento dos homens de frente de forma mais rápida. O lado esquerdo, que é o mais forte, são muito frequentes as tabelas de ultrapassagem entre o ponta e o lateral, onde qualquer um dos dois pode avançar por dentro ou por fora, como eu já disse. Já pela direita, o Vitinho é mais usado como válvula de escape e aceleração por aquele lado. Por vezes o Aguirre faz até as suas incursões ofensivas, mas o ponta tem mais liberdade para abrir o campo, tendo a certeza que às suas costas o lateral está mais bem posicionado, né? Ele está mais disposto a proteger a defesa e por isso guarda mais posição. O meia Alan Patrick ele joga na dupla de ataque, mas ele também recua para poder armar o time, especialmente quando um dos pontas avança para esse último terço. E a jogada nasce do lado em que ele está. Mas quando nasce do lado oposto, ele fica mais atento a atacar os espaços, principalmente nas costas do lateral, que se posiciona do lado oposto da jogada. Então essa jogada está nascendo por aqui, por exemplo, pela esquerda, do Alan Patrick. Porra, comecei a soluçar pra caramba. Perdão. Do lado direito, o Alan Patrick está aqui, atento à jogada que está nascendo na esquerda, e ele está do lado direito. Ele vai ficar atento ao desenrolar da jogada para poder atacar esse espaço e poder receber livre um passe que passa aqui pela defesa, ou numa conexão aqui com algum jogador do meio que faz a bola chegar até ele com mais liberdade para poder jogar, beleza? O Alan Patrick, ele tem muito essa leitura de jogo, né, de às vezes segurar a corrida para poder manter a marcação longe, desatenta à sua movimentação, e quando a bola chega no terço final, ele ataca a área vindo de trás. Como ele atua numa zona mais terminal, quem fica responsável pela armação das jogadas muitas vezes é o Bruno Henrique. Deixa eu devolver o Bernabé aqui a posição dele, para poder falar do Bruno Henrique, que é um volante, né? Apesar de ter o mesmo nome do jogador do Flamengo, ele não é ponta, não é atacante, ele é um segundo volante, ele é mais um
regista, ele tem muita visão de jogo e qualidade no passe, tanto para distribuir num jogo curto, quanto para conectar com passes em inversões mais longas, né? O time tem esse camisa 8, né, esse meia armador, como um camisa 10 clássico meia atacante que pisa na área para finalizar. O Alan Patrick está em grande fase, né, desde o ano passado. Não é exagero cogitá-lo para uma seleção brasileira em breve. E o Bruno Henrique ele fica aqui com essa missão de tanto ajudar o Fernando defensivamente, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quanto também de abastecer aqui os atacantes. Os centroavantes, ora o Borré, ora o Ener Valencia, tem por característica sair da área, porém o equatoriano é mais pivô e joga mais de costas do que o colombiano, que gosta de atacar mais espaços de frente. Também por ser um jogador mais rápido e leve. A grande crítica que a torcida colorada tem a fazer ao Ener é o fato de desperdiçar muitas chances, até conseguir converter essas chances em gol. Apesar de extremamente técnico, não é o tipo de jogador que só precisa de uma bola para deixar sua marca no jogo. Normalmente ele precisa ser muito alimentado numa partida para conseguir balançar as redes. É mais um exemplo de atacante que dificilmente será bem avaliado se ele passar em branco no jogo. Mas não é por sua falta de qualidade fora da área. Muitas vezes é pela falta de precisão de dentro dela. Então é um jogador que joga mais de costas do que o Borré. O Borré é um cara que joga mais de frente, atacando mais a área em diagonal, principalmente quando está aqui em dupla com o Alan Patrick, mas o Borré costuma ser mais assertivo, né? É um cara que precisa menos chances para marcar. O Ener Valencia já precisa ser um pouco mais abastecido durante o jogo. É um cara um pouco mais dependente do entorno e não é aquele cara mortal, né? Caiu no pé dele, só precisa de uma chance para guardar. Não é esse tipo de jogador, beleza? O Inter costuma atacar a área com muitos jogadores, normalmente os 5 da frente, né? Esses 5 mais o Bernabé. São os jogadores que mais frequentam o campo de ataque. Isso poderia deixar a defesa desguarnecida, né? Só com 4 jogadores. Mas o volante Fernando, funciona, quase como se fosse um terceiro zagueiro ou um quinto defensor do time. Quando o time perde a bola e se vê contra-atacado apenas com esses 4 jogadores recuados, o Fernando entra na primeira linha, redesenha o losango numa linha de 4 para fechar os espaços e não deixar o time tão exposto, apesar de que as viradas de jogo rápida têm se mostrado uma boa arma para atacar o Inter. Então o Fernando ele normalmente entra aqui nesse espaço entre os 2 zagueiros e reposiciona aqui o time numa linha de 4. Porém, quando esse contra-ataque começa em um dos lados, a tendência é que os 4 compactem e protejam o lado atacado, deixando o outro mais aberto. Propício a receber também inversões de jogo. Então, quando o portador da bola ele percebe isso, que os 4 defensores estão encantados pela bola, ele vira o jogo para um outro jogador que está lá na amplitude, recebe essa inversão, e esse é um ponto fraco muito explorado pelos adversários, beleza? Agora, quando o time está com a sua defesa postada, ele se organiza em 3 desenhos diferentes, dependendo da altura da pressão. Eu vou tirar aqui os jogadores adversários para a gente poder falar um pouco mais sobre essa parte. Em alta pressão, o time mantém seu desenho base em 4-1-3-2. Os atacantes atentos aos movimentos dos zagueiros, os pontas aos laterais e o meia centralizado, o Bruno Henrique, é o primeiro volante que pode recuar ou não numa saída de 3. Quando ele o faz, o Bruno se junta aos atacantes na frente, deixando o time com um desenho semelhante a um 4-3-3. Então o Bruno vai fazer esse avanço e vai parecer que o time tem esse desenho defensivo, beleza? Essa subida consequente do Fernando entre os pontas. O Fernando, inclusive, é o grande termômetro defensivo do Inter, já que a mudança de desenho na descida de pressão se deve principalmente aonde ele está. Em média pressão, tanto ele pode subir e se juntar ao Bruno Henrique e os pontas, numa segunda linha de 4, quando a trinca pode recuar, né? E a linha ganhar a companhia dele como um quarto elemento, migrando a organização defensiva do Inter para um 4-4-2. A primeira alternativa é mais perigosa, porque se ele decide subir para poder se juntar a esses 3, abre um espaço maior entre linha, beleza? Agora, se a linha recua, o time fica mais compacto. As 2 linhas estão mais próximas, beleza? O 4-4-2 consegue proteger mais espaços. Em baixa pressão, o Fernando pode entrar na última linha defensiva, se tornando o 5º jogador da mesma.
Então o time pode migrar para um 5-3-2. Então a gente vê como o Fernando é um jogador chave nesse momento de perda de posse, nesse momento de transição defensiva e até no momento de estar sem a bola dentro do próprio campo de defesa, beleza? Então ele pode aqui fechar esses espaços entre os dois zagueiros ou entre um zagueiro e um lateral, né, dependendo de onde a bola está. A segunda alternativa normalmente é feita quando um lateral avança para poder dar o bote, o zagueiro do mesmo lado não abre para cobrir as suas costas, né? Ele fica aqui mais próximo do defensor, então ele volta para poder fechar esse meio espaço aqui. O time passa a defender, então, num 5-3-2, beleza? O Inter foi campeão gaúcho nessa temporada com muita autoridade sobre o rival Grêmio. Em 2025, o Inter iniciou o Brasileiro e a Libertadores com 2 empates, 1-1, ambos fora de casa, contra Flamengo e Bahia, respectivamente. No último fim de semana, recebeu o Cruzeiro no Beira-Rio e venceu por 3-0, teve polêmica de arbitragem, mas ainda assim isso não tira o brilho da atuação do Colorado, que jogou realmente muito bem, não à toa é um dos favoritos a ser considerados nessa disputa pelo título. E quando o Roger assumiu o clube, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão no ano passado, com derrota, não perdeu, né, nos 4 jogos seguintes até sofrer seu segundo revés. E depois disso, manteve uma invencibilidade de 16 jogos no Brasileirão, até que viu suas chances de título terminarem com 3 derrotas nas últimas 3 rodadas. Ainda assim, o clube terminou o campeonato na 5ª posição, com uma brilhante campanha de recuperação sob o comando do treinador. Considerado um dos melhores nomes nacionais, ainda com espaço nos clubes brasileiros, o Roger repensou algumas convicções do início da carreira, incluindo a de não assumir trabalhos em meio de temporada. Foi criticado quando largou o comando do Juventude para comandar o Colorado, principalmente pela história que ele tem no Grêmio como jogador, mas vem mostrando que foi uma ótima escolha, né, para lá de acertada, no clube que também deu uma sobrevida a ele, voltando a ser novamente bem visto no mercado. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!